programa Saúde é Vida de hoje, você vai aprender sobre a luz azul, sobre o prejuízo da luz azul para os seus olhos e até mesmo para a sua pele. Mas o que é essa luz azul? Bom, todos os detalhes você confere no Saúde é Vida de hoje. É quase impossível viver hoje em dia sem um computador, tablet e principalmente sem um celular, que para muitos é quase uma extensão de seu braço. Ou seja, podemos esquecer muitas coisas, mas o celular está sempre grudadinho nas mãos. Muitos não sabem que a luminância emitida pelos aparelhos eletrônicos e luzes de LED emitem radiações por meio da não tão conhecida luz azul e que é muito nociva à saúde dos olhos e da pele, principalmente as partes mais expostas como a visão e as mãos. Mas até que ponto isso faz mal à saúde? E dando continuidade ao tema do programa de hoje, pensando nessa luminosidade que é tão prejudicial à visão, nós vamos conversar com a doutora Mônica Signorelli. Ela é oftalmologista, claro, também especialista em retina e uveites, que são as inflamações oculares, e neurovisão, que é o processamento visual, e neuromodulação. Bom, com essa especialidade fica fácil a gente imaginar, doutora, o quanto vai ser importante hoje esse programa e por isso que eu convido você a ficar conosco para aprender um pouquinho mais. Hoje, já falamos no início do programa sobre como as pessoas usam os celulares, os computadores, os tablets, até no carro hoje é possível, ou seja, acompanham a nossa vida o dia inteiro e à noite também. Quais são os prejuízos para a visão a respeito dessa luminosidade? Bom, primeiramente, a relação que nós temos hoje com os objetos tecnológicos que emitem uma luminância que são basicamente vindos de uma luz LED, porque hoje todos os computadores, rara exceção, como nós temos ali atrás uma máquina que tem emissão catódica. Esses raios de luz LED, eles causam danos desde a superfície ocular, a córnea, a conjuntiva, que é essa película que reveste a superfície do olho, aumentando o ressecamento. Quando abordamos a parte interna do olho, atravessam os meios ópticos, nós temos aqui uma lente natural, que é o cristalino, que quando na criança ela é muito transparente, bem translúcida. E à medida que nós vamos envelhecendo, ela vai adquirindo opacidade até se tornar uma catarata. E essa catarata pode ser antecipada pelo uso excessivo de objetos que emitam a luz violeta, azul-violeta, que é muito prejudicial. Por fim, apesar de ser filtrada parcialmente por esses meios, a córnea, o cristalino e até os líquidos, os humores que temos dentro do olho, vai atingir a área de visão, que é a mácula. A mácula é a região onde nós enxergamos com maior definição, que usamos para ler. E aumenta a oxidação do tecido e, com isso, o envelhecimento precoce. Então, pessoas que já têm uma tendência familiar a desenvolver a degeneração macular, elas vão ter um prejuízo maior e antecipação do surgimento dessa doença. Você dorme bem? Não? Então saiba que a luz azul pode afetar o sono e despertar doenças. Então, a luz de emissão azul-violeta, ela está muito envolvida com o nosso ritmo circadiano, o nosso ritmo de sono e vigília. E nós utilizando o tempo inteiro esse tipo de recurso de tecnologia, nós vamos interferir ao longo do dia também com o metabolismo de alguns hormônios. E há muitos casos de depressão hoje em dia, pessoas que ficam voltadas ao computador, ao celular, tablets, dormem menos,
tem interferência para ter um sono tranquilo, porque quando dormem menos também tem menos memória. A gente sofre em vários aspectos. Então é necessário proteger os olhos da luz do sol e da luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos. E é muito importante, apesar de haver resistência, de se iniciar o uso de óculos com proteção para radiação solar, que UVA, UVB é muito importante, mas a maioria das lentes hoje são trabalhadas com também um filtro para a luz azul danosa, porque existe uma fração da luz azul-violeta que é benéfica. Essa fração, ela favorece a liberação da melatonina. Então, quando nós estamos num ciclo normal de vida, a gente depende da luz do sol para o metabolismo. Sim. Então, a gente, quando vive num país como o nosso, que é rico em luz, tem menos casos de depressão. Os países nórdicos têm muitos casos de depressão por pouca iluminação. A radiação solar responde por liberação de vários tipos de hormônios. Então, a luz é benéfica. Só que hoje em dia, a gente, além da exposição à luz natural, a gente tem a exposição LED constante, não só relacionada aos aparelhos eletrônicos, porque toda a iluminação atualmente tem sido substituída por bulbos LED, fluorescentes LED. Ou seja, as pessoas estão expostas a estas luzes o tempo inteiro e mesmo com a luz solar que emite radiação, também podem prejudicar. E eu achei uma coisa importante. Você falou, doutora, sobre o óculos de sol, para quem tem que sair a essa luminosidade excessiva do nosso Brasil, né, ou do sol de uma maneira geral. Mas tem alguns óculos que não têm essa proteção. Então o prejuízo é ainda maior. Com certeza. Eu me preocupo muito, doutora, e por isso que eu estou aqui trazendo à tona, aproveitando a orientação dela, porque muitas pessoas, eu não sei se você de casa fez já isso, comprou um óculos na praia, passa aquele, você esqueceu o seu no apartamento e aí passa aquele, trazendo um isopor cheio de óculos. Aqueles óculos podem até estar com selinho de UVA ou UVB, mas a gente, claro, não tem essa garantia. Então, usar o óculos de sol nem sempre vai proteger se ele não tiver a proteção adequada. Ele, inclusive, é mais prejudicial, porque como ele escurece, a pupila abre. O nosso filtro natural, o nosso diafragma do olho, que ele, na presença da luz, ele fecha, modula a entrada de luz no olho. E quando a gente coloca um óculos de sol que não tem filtro para radiação UVA ou UVB, vão entrar raios luminosos diretamente sobre a retina. Então o prejuízo é maior, acelera o envelhecimento de maneira absurda. E há muita gente usando esse tipo de óculos porque acredita no selo. E eu vejo crianças, mães comprando para as crianças porque acham um charminho aqueles óculos coloridinhos, mas também não tem proteção. Exato. E eu me lembro quando eu era criança, existiam uns óculos de acetato e nós achávamos o máximo usar aquilo, extremamente prejudicial à visão. Mas era outra época e hoje em dia existe, em qualquer ótica que você vá, existe armações com óculos de sol para criança. E hoje em dia, para o uso no celular, no computador, é importante mesmo que aquelas pessoas que não têm necessidade de usar lente corretora, não têm deficiência por grau, elas precisam usar o filtro. Muitos trabalham com informática, trabalham digitando o dia inteiro em escritórios. Essas pessoas precisam usar o filtro independente de ter grau, porque a proteção é necessária. Então, para quem não tem o problema do grau, deveria usar o óculos somente com o filtro? Sim, mesmo para trabalhar. E com o grau também é possível inserir o filtro? Sim, as lentes foram criadas para principalmente corrigir a deficiência visual provocada por refração, seja miopia, hipermetropia e astigmatismo. Mas as pessoas que não possuem grau, obrigatoriamente não necessitariam de óculos, porém, para o trabalho com aparelhos eletrônicos que emitam a luz LED, eles precisam sim, porque é proteção, como você passa filtro solar para proteger-se do sol. Eu uso o computador o dia todo. Tu começa a trabalhar às 8 horas da manhã, vou até às 18, depois eu vou para a escola, uso até às 11 da noite.
Tem trabalhos de escola também e celular também. É o tempo todo, né? Hoje não se vive mais sem o celular. E eu fui me adaptar mas depois que eu comecei a usar esse óculos, tá? Que ele tem a lente corretiva, ele dá um descanso para os olhos, ele não deixa... você que passa o dia inteiro no computador acaba ficando irritado de tanta luz que fica no seu rosto o tempo todo, né? E dá dor de cabeça, enfim. Com o óculos foi bem melhor. Então eu uso as lentes corretivas já faz alguns anos e realmente eu me sinto bem o dia todo com elas. É como se fosse um sapato confortável, vamos colocar assim. Então é o dia todo, praticamente. Eu tiro meu óculos para dormir. Numa das suas falas a respeito dessa explicação dos filtros e da luminosidade, o quanto essa luz azul ela é benéfica, ela tem uma porcentagem de benefícios. Então, quando pedimos, eu sei que os médicos, os oftalmologistas já darão essa orientação, mas qual é a porcentagem, então, pensando na parte prejudicial e benéfica desse filtro? Quanto se deve ter de porcentagem? Essas lentes, elas bloqueiam a luz azul, só que é um espectro de luz. A gente tem de 480 nanômetros a 540 nanômetros. Nas faixas de maior quantidade de nanômetros, elas são benéficas, essa faixa luminosa é benéfica para induzir ao sono, produção de melatonina. A outra faixa, mais baixa, ela tem importância para ser bloqueada e não impedir o ciclo circadiano normal, que é o sono-vigília. Então, os fabricantes já trazem esse tipo de lente pronta de fábrica, algumas já vêm com esse filtro na própria massa, na execução, na produção da lente, e outros fabricantes aplicam esse tipo de filtro na escolha na ótica. Mas nós já obrigatoriamente recomendamos que todos os pacientes façam esse tipo de lente, a menos que seja uma pessoa que não utiliza esse tipo de recurso, o que é muito raro hoje em dia. Se para quem trabalha ou passa muito tempo exposto à luz azul é tão importante usar óculos protetores, quanto quem sai ao sol e usa óculos escuros com proteção contra os raios UVA ou UVB. Mas e a pele? Também precisa de proteção? Você confere esta e outras informações no próximo bloco. Muitas pessoas não têm noção do quanto a luz azul, que é a luz emitida pelos celulares, pelos tablets, computadores e até mesmo luzes que a gente coloca na nossa casa ou no nosso trabalho, que emitem essa luz azul, que são as luzes de LED. O prejuízo para a pele é muito grande. Você está aí acompanhando o programa e hoje você vai saber, não só pela dermatologista, mas também pela farmacêutica, todas as informações que você precisa para se proteger. Portanto, continue conosco e aprenda um pouco mais e proteja a sua pele. Eu dei uma aula num congresso que teve de farmácia e o tema era melasma, que são manchas na pele. E eu tive que estudar bastante sobre a luz azul, mas eu vou te falar uma coisinha antes da luz azul. Eu vou falar sobre um tema chamado espossoma. Em 1980, um pesquisador canadense, ele usou esse termo espossoma para definir toda a interferência que ocorre na pele, levando a um processo de envelhecimento. E as manchas são também causadas por um envelhecimento. E o que esse espossoma, que é um conjunto de fatores, quais são os fatores que atuam no espossoma?
Um é a luz azul, mas se eu for comparar a luz solar com a luz azul, eu falaria para você que se a luz solar tiver uma unidade, a luz azul tiver uma unidade de 6, a luz solar tem uma unidade de 30. Tá? Então, lógico que a luz solar é muito mais potente que a luz azul, mas tem pessoas que ficam no computador mais de 8 horas, mais de 10 horas por dia. Então, é a somatória dessa luz azul que vai, vamos falar, potencializar isso. Mas óbvio que o sol, ele é muito mais agressivo. Então, todos esses fatores, tipo partícula de poluição, a luz azul, eles vão mudar a flora da nossa pele, a microbiota, os badalados probióticos. Então, eles fazem um desequilíbrio nos probióticos, tá? Luz azul, poluição, substâncias agressivas. E como que a nossa pele reage lá embaixo, que é a derme? Ela produz uma vasodilatação, isso é, os vasos se dilatam, secretam substâncias que são irritantes. Então, é como se agentes poluentes penetrassem na pele. O nosso organismo libera radicais livres e vem o envelhecimento pelos radicais livres. Tá? Então, a luz azul está dentro desse espossoma, que esse canadense considerou como fatores de envelhecimento para a pele. Então, vários pesquisadores observaram que os protetores solar, eles não protegem de uma luz, que é a luz azul. Eles não protegem com eficiência. Então, eles começaram a pesquisar substâncias que poderiam proteger, porque hoje a exposição é excessiva demais à luz azul. Computador, tablet, celular, né? Então, eles pesquisaram a luz de LED, a exposição excessiva à luz de LED também. Então, eles pesquisaram que no café tem uma substância melanoidina, que ela absorve essa luz azul e impede o dano à pele. Porque o excesso de luz azul, ela altera o DNA da pele, envelhece, pode causar mancha e até câncer a longo prazo. Tá? Então, nós ficamos sabendo dessa pesquisa, nós adquirimos o produto e produzimos o creme que protege da luz azul. Nós chamamos de escudo digital, né? Ficou um nome assim, bonitinho, para marcar mesmo essa proteção. Tá? E pode ser feito, como é um produto manipulado, a base dele pode ser feito de acordo com a necessidade da pessoa. O ativo é o mesmo, mas se ela tem pele seca é um tipo de creme, se ela tem pele oleosa pode ser um sérum. E a gente pode fazer o que for necessário, de tal forma que de fato proteja a pele da pessoa da luz azul, da exposição excessiva à luz azul. Essa vida urbana que nós levamos, né? E a gente fez assim, o pessoal, os profissionais da saúde, no qual eu me incluo, nós fizemos muita propaganda da proteção da luz solar, do excesso, né? Para evitar câncer de pele. E hoje, nessa vida urbana, a gente toma muito pouco sol. E hoje nós estamos muito mais expostos à luz do celular, principalmente celular. Nossa, acho que nós olhamos uma mensagem, eu li uma pesquisa, 80 vezes por dia nós estamos olhando no celular. É muito excesso mesmo, né? E a gente usa filtro solar, só que o filtro solar não está protegendo eficientemente da luz azul. E hoje nós temos falta de vitamina D, por falta de sol e por excesso de proteção solar, de FPS, né? Agora vem a pergunta, né? Então, tá bom, chegou a essa conclusão. O que você faz para isso? Atualmente, a tendência é você utilizar, antes dos filtros solares, você usar agentes que fazem um filme, uma barreira protetora. E existem substâncias que foram lançadas com essa finalidade. Uma dessas chama-se Filmexel, tá? São substâncias que promovem como se fosse uma blindagem para a pele. E aí depois vem os filtros solares. Então o creme pode ser aplicado na pele, principalmente mulher que faz maquiagem, antes da maquiagem, espalhar bem, né? E nas áreas expostas, mão, rosto.
E até cabelo, tá? Nós podemos fazer produto para cabelo com essa melanoidina, tá? Para proteger. Porque o cabelo também fica exposto e ele envelhece, né? Fora o uso de produtos químicos que nós usamos no cabelo. Então ela acaba tirando a proteção do cabelo também e fica exposto à luz azul. Então pode usar nas áreas expostas, né? E no cabelo também. Agora que sabemos como nos proteger da luz azul, ficou a pergunta: quanto tempo adultos e crianças podem passar diante dos aparelhos eletrônicos? A exposição a um computador, por exemplo, tem pessoas que trabalham o dia todo com ele, outras um pouco menos. Existe uma quantidade de horas permitida para ter essa exposição? Sim. O problema é que hoje as pessoas trabalham com isso e usam 8, 12 horas por dia no trabalho e ainda chegam em casa ou nos intervalos estão no celular. Ninguém se atenta a repousar os olhos, porque nós dentro do olho temos músculos. Os músculos também que movimentam os músculos externos. Esses músculos têm fadiga. A fadiga ocorre por excesso de uso. É o mesmo que se você fosse à academia e malhasse o dia inteiro, mesmo que carregasse um pezinho de 1 quilo. Então, o que precisa? Cada hora, o adulto, ele deve interromper 5 minutos, não precisa se afastar da área de trabalho, basta fechar os olhos um pouco, olhar para o horizonte, porque antigamente a gente ficava mais tempo da nossa vida fora de casa, brincando na rua, fazendo atividades lúdicas em conjunto. Hoje não, as pessoas vivem muito dentro de casa ou nos seus ambientes de trabalho e pouco utilizam o foco para longe. Então, se a gente não repousa a nossa visão olhando para longe, gradativamente a gente vai perdendo a velocidade de mudança de foco, do perto para intermediário e longe. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, em 2050 metade da população mundial será míope. Além da hereditariedade, muitos oftalmopediatras apontam que o uso prolongado do computador e da TV na infância e na adolescência contribui para o desenvolvimento da miopia. Os adultos trabalham em média 8 horas por dia e ficam expostos à luz azul. Mas e as crianças e adolescentes, que passam às vezes mais tempo no computador e celular, TVs e games que um adulto? Como fica? Uma outra coisa muito importante que tem acontecido, devido ao uso excessivo dos tablets e celulares principalmente, é que as crianças estão expostas excessivamente a esses meios de distração. Porque, infelizmente, a nossa vida atual, alguns pais têm dificuldade de encontrar alguém que cuide ou tenha mais tempo para cuidar dos seus filhos e acabou que temos uma babá eletrônica. Babá eletrônica. E a criança não pode ser exposta por muito tempo a esse tipo de estímulo, principalmente porque esse foco constante para perto vai provocar uma miopia. Hoje nós temos uma epidemia de miopia. E há longos trabalhos e extensos trabalhos sendo realizados e já feitos, comprovando que a utilização constante desses recursos tem trazido mais miopia na infância. É muito difícil hoje fazer com que as crianças não mexam no computador, não mexam no celular, não joguem os games diante da televisão, enfim. As tecnologias entretêm as crianças, os jovens, os adultos, mas o prejuízo muitas vezes é grande. Eu estou aqui com a Susan, que é mãe do Caio, e é com eles que a gente vai saber a respeito desse momento na vida do Caio. Caio, você usava muito computador ou muito celular? Celular. Quanto tempo você passa no celular? O que você fica buscando no celular? Jogos ou mensagens. E quanto tempo você fica no celular? Umas 3, 4 horas ou 2. Alguém já disse pra você que isso é muito tempo? Já. Minha mãe. Ela fica brava quando você demora demais pra sair do celular? Sim. E o que ela fala? Que se eu continuar assim eu vou ficar de castigo e eu posso perder a vista. Você usa óculos desde quando, Caio? 5 anos. 5 anos.
Desde os 5. Você notou diferença no seu olho nesse período em que você começou a usar mais o celular e a sua mãe falando para você não usar? Você notou diferença? Não, meu olho tá do mesmo jeito. Só que diz que ainda aumentou o grau. Então, essa é a opinião do Caio, porque ele que sente tudo, mas os cuidados da mãe são muito importantes e a gente vai conversar agora com a Susan justamente para saber se tudo isso que o Caio falou procede mesmo. Susan, você fica muito brava com ele quando ele passa muito tempo no celular? Muito, muito brava. Eu brigo bastante com ele porque eu tento limitar o tempo que ele fica, mas às vezes ele passa. Como eu trabalho o dia todo, então ele não respeita 100% do que eu peço para ele, né? Hoje ele fica quanto tempo no celular? O combinado é 2 horas por dia. O celular toca para ele começar a brincar e depois de 2 horas toca para ele parar. E ele tem obedecido? Tem. Em geral tem. Às vezes passa um pouquinho, mas em geral ele tem. E é muito importante que a família também colabore. No caso, por exemplo, pai, mãe, irmãos, tios, primos, colaboram com você nessa ordem? Olha, só 2 horas por dia, todo mundo ajuda? Não 100%, né? Vó sempre dá uma passada de mão na cabeça. Então, quando ele passa, geralmente, vó ou vô deixa. Infelizmente. Você notou, ao longo do desenvolvimento da saúde do Caio, ele falou que usa óculos desde os 5 anos. De lá para cá, você acha que ficar muito tempo exposto, porque ele disse que ficava até 4 horas ou mais, e se você notou diferença, você notou que prejudicou um pouco mais a saúde ocular dele? A cada 6 meses, aproximadamente, o grau dele sobe, por causa do uso do celular ou videogame, mas a cada 6 meses, em média, eu passo ele no oftalmo e a gente sempre tem que trocar o óculos dele, porque aumenta o grau. O que você recomendaria? Até vou aproveitar e convidar você de casa a prestar atenção nisso, porque, Susan, o que você recomendaria para as mães? Porque você está vivendo esse aumento do grau do Caio, você já limitou o tempo, mas o que você diria para as mães que ainda não se atentaram a isso? Eu diria que é extremamente prejudicial. Às vezes a gente não dá tanta importância, mas eu vou tentar reduzir mais ainda esse tempo, porque tem prejudicado bastante. E é uma coisa que tende a aumentar, né? A tecnologia, e está prejudicando bastante a nossa infância. As crianças não saem do celular, elas não sabem o que é brincar numa rua a mais, o que é ter um amigo de verdade, é sempre virtual. E isso eu tenho tentado tirar dele, porque é uma coisa que estraga mesmo. Bom, tá aí. Se você tem deixado seu filho muito tempo exposto aos celulares ou ao computador ou mesmo à televisão, é hora de você começar a pensar na saúde dos olhos dele. Susan, muito obrigada. Obrigada, viu, Caio? Você quer dar uma palavra para os seus amigos ou pelo menos para as crianças que estão assistindo? O que você gostaria de falar para eles não ficarem muito tempo no computador? Ficar pelo menos 2 horas ou 2 horas e meia, porque se aumentar o grau, você pode perder o olho. Se você perder o olho e nem jogar, você pode. Se você acha que aprendeu muito sobre a exposição à luz azul, saiba que no próximo bloco tem mais informações e curiosidades. Bom, e você está acompanhando aí o programa Saúde é Vida de hoje, já aprendeu bastante com a doutora Mônica Signorelli, mas tem algo que nós queremos começar já nesse bloco, começar a falar sobre alimentação. Doutora, nesse intervalo nós conversamos a respeito disso e eu achei interessante. A alimentação também interfere? Sim, porque nós temos alimentos que são antioxidantes. E a nossa mácula, a região de visão nobre do olho, ela depende de alguns elementos que são a zeaxantina, luteína, a vitamina A. Na verdade, a gente não prescreve vitamina A hoje em dia por ser uma vitamina que pode, quando vai diretamente no organismo, ela pode causar outros danos. Então, a gente usa uma provitamina A.
e que está nos alimentos. Todos esses elementos você pode encontrar em folhas verdes escuras, brócolis, em tomate, peixes, a gente encontra o ômega 3, ômega 6, que estão nas castanhas, nozes. É preciso incrementar a alimentação com frutas também, porque as frutas trazem outros elementos, além da vitamina C, que todo mundo conhece, mas tem muitos aminoácidos e enzimas que são importantes para nosso metabolismo ocular. E o olho tem um metabolismo tão intenso quanto o cérebro. Na verdade, a gente sempre diz que o olho é uma extensão do cérebro, porque nossa visão depende do cérebro, mas o olho é apenas uma câmera. Então, a gente tem que cuidar da nossa câmera de várias formas, com o uso de proteção, com filtros e com alimentação saudável. Algumas pessoas que já estabeleceram a doença, ou aquelas que não conseguem consumir frutas, verduras, a gente pode instituir o uso de suplementação vitamínica, que sejam antioxidantes voltados para a visão. Tem mais uma outra coisinha. Quando você fala em vou passar um filtro 100 para me proteger da luz azul, para me proteger da luz do sol, né? Você fala, filtro 100 eu acho que é o máximo que você conhece. Mas tem uma coisa também que envelhece e que não tem filtro. Sabe o quê? O calor. O infravermelho. O calor é um agente que leva a muita vasodilatação. Por exemplo, se você pega uma sauna, você não fica vermelha? Essa vasodilatação, ela libera muitas substâncias que vão estimular os melanócitos. Então você mancha pelo calor. E a luz azul também tem a liberação do calor. Ela também esquenta a tela. Tá? Ela também libera o calor pra gente. Então você mancha também por esse fator. Entendeu? Então, quanto mais você puder, desde que os seus olhos ajudem, né? Quanto mais você puder deixar a tela mais afastada do seu rosto, é melhor. Tá assim, o mais afastadinho possível, desde que você enxergue ainda, né? Mas são coisas que você pode ajudar a impedir mais mancha, mais melasma e mais envelhecimento. A luz solar, ela é o vilãozão mesmo, né? Ela é o foco principal. Mas a outra é aquela questão da somatória. Ela, dentre as gradações que eu vou te falar, uma mede 6, a outra mede 30. Mas 6 mais 6 mais 6 mais 6 todos os dias vezes 8, ela também vai ter o reflexo no envelhecimento. Então não é que você vá ficar apavorado, mas você deve sim usar esses film excels, essas substâncias que formam uma barreira e depois a aplicação do filtro solar. E os filtros solares com cor são melhores, porque eles refletem melhor a luz. Sem falar que eu aqui estou submetida a esse monte de energia luminosa, essa luz também é prejudicial à nossa pele. Então todos estão se lembrando das recomendações para usar filtro solar, para ir à praia, à piscina, sair à rua, trocar, passar novamente, aplicar o filtro. Recomendações normais. Isso. Só que ninguém lembra que os olhos, que são um tecido extremamente delicado e muito importante para a nossa vida, eles estão recebendo essa mesma radiação e com esse impulso luminoso que entra na nossa superfície ocular e atravessa até a retina, nós estamos provocando o envelhecimento da nossa estrutura ocular, prejudicando a nossa visão em muitas variantes, né? Então a gente tem o envelhecimento precoce da estrutura ocular como um todo. Estamos chegando ao final do programa, mas ainda vamos falar sobre a cutis marmórea, gerada pelo calor do sol ou dos aparelhos eletrônicos. Você sabe que tem pessoas, olha que interessante, como o calor é prejudicial, né? Sabe aquelas pessoas que estão de bermuda e carregam o iPad ou algum computador ou telefone celular nas coxas? Você sabe que tem umas manchas que chama cutis marmórea, que são umas manchas, parece um mármore, uma pele tipo marmórea, que fica toda manchada. É pelo calor. Tá? O calor transmitido pelo filtro,
pelo iPad ou o aparelho, né? Ele causa isso também. Então, para você ver como as radiações, não importa se ela é uma radiação solar, se ela é uma radiação induzida pelos aparelhos, elas vão levar a esse tipo de patologia. Todas as quintas-feiras tem programa inédito Saúde é Vida. Não perca, esperamos por você.